Hoje vamos continuar estudando a Guemará, Tratado de Brahot. Eu vou iniciar falando do fólio 64A, depois eu vou para o 63B. Bom, eu não ia falar sobre esse tema, mas me inspirou por alguns fatos que ocorreram comigo essa semana. Então eu achei interessante trazer um pouco desse tema, tá? E não que seja algo que as pessoas têm dúvida, mas é algo que eu vejo com muita frequência acontecendo, tá? Então, tem um rabino chamado Avin Halevi. Ele vai apresentar alguns ensinos. A gente vai ler, acho que uns 2 dele. E depois vamos tentar entender como isso se encaixa nos dias de hoje, tá? Então, tá bom. Guemará começa da seguinte forma. Rabi Avin Halevi, tá? Disse: se alguém força a hora irá forçá-lo. Vemos isso na história de Avshalom, tá? Mas se alguém se prostra perante a hora ficará a seu favor. Nós aprendemos isso com Rabba e Rav Yosef. Tá, aqui a gente vai ter que explicar um pouco. Então esse rabino, Avin Halevi, ele traz o ensino, ele fala o seguinte: se alguém força a hora irá forçá-lo, e ele usa de exemplo Avshalom. Avshalom, para quem não sabe, ele foi o filho de Davi, que se rebelou contra o pai para tentar tomar o trono à força, tá? E o que aconteceu com ele? Ele acabou sendo morto. Por quê? Porque ele tentou forçar a hora. O que é forçar a hora? Ele tentou acelerar aquilo que era para ele, mas ele tentou acelerar, ele tentou receber antes do tempo, tá? Isso é um problema. Tem um grande sábio chamado Gaon de Vilna, e ele explica que toda pessoa, todo ser humano, antes de vir para o mundo, ou seja, antes de nascer, todo o tempo da vida dele é determinado. Não só o destino, aquele que está preso no mundo de Yetzirah, mas o tempo de todas as coisas também, tá? Ou seja, não é só os fatos que estão predestinados, como também o tempo que os fatos ocorrerão. Certo? São 2 fatores que, apesar de eles estarem ligados, são diferentes. São mundos à parte, mas conectos. A Torá ensina, em muitas partes, como faz o homem para se livrar desta máquina chamada do mundo de Yetzirah, essa predestinação, né? E que nos leva que leva o nosso destino diretamente às mãos de Hashem, certo? Mas esse não é um tema para essa aula. O tempo é diferente. O tempo você não consegue quebrá-lo. Os maus decretos que estão sobre a sua vida, você consegue anulá-los conforme ensina a Torá. Porém, o tempo das coisas que elas acontecerão na sua vida, isso não pode ser mudado, tá? Então, por exemplo, Hashem determinou que Moisés iria liderar o povo aos 80 anos de idade. Ele não ia conseguir acelerar para liderar o povo aos 70. Se isso acontecesse, se o povo saísse do Egito 10 anos antes, eles não estariam prontos para receber a Torá. Porque a escravidão no Egito, dos 210 anos, foi para preparar o povo para receber a Torá,
Se tivesse sido 209 anos ou 208 anos, eles não estariam prontos. Então, mesmo que Moisés quisesse falar, puxa, eu queria liderar o povo aos 70, aos 60, isso não pode ter sido mudado. Tá certo? Então os decretos, eles são passíveis de serem mudados, mas o tempo não. Porém, diferente dos decretos que se anulam, o tempo você pode torná-lo a seu favor, se você entender o mistério do tempo, que a gente está tratando agora, certo? Então aqui ele fala, se alguém força o tempo, o que é forçar o tempo? O que é essa expressão de forçar o tempo? Por que ele não fala se alguém tentar apressar as coisas, ou apressar as coisas na vida? Por que forçar o tempo? Tá? Isso é uma linguagem muito comum na Guemará, de forçar as coisas, né? No Tratado 43, no folho 43b, está escrito que se uma pessoa anda com a sua cabeça ereta por 4 amós, é como se ela forçasse para longe a presença da Shekinah. Presta atenção. O que é andar com a cabeça ereta? Andar com a cabeça ereta é uma pessoa orgulhosa, tá? E o que define uma pessoa orgulhosa? Uma pessoa orgulhosa, ela é definida como alguém que sabe o que é bom para ela mesma. Uma pessoa fala assim, eu sei o que é bom para mim mesmo, eu sei que para mim é bom trabalhar nessa área, ou tomar tal atitude, ou tomar tal decisão. Isso é andar com a cabeça erguida. Uma pessoa que acha, que sabe o que é bom para ela mesma, que eu acho que é a melhor definição para uma pessoa orgulhosa, mostra claramente que nela não há fé nenhuma em Hashem. Porque se ela sabe o que é boa, se é ela que sabe o que é bom para ela mesma, certamente ela não acredita que Hashem que é aquele que sabe o que é bom para ela. Ou seja, ela inverte. Isso é algo muito comum, porque principalmente na mentalidade ocidental, tá? A mentalidade ocidental ensina, ou seja, apregoa um Deus que serve para te ajudar, que serve para te proporcionar aquilo que você decidiu como bom para você mesmo. Isso é muito interessante, porque isso traz muitos fiéis, tá? Então, quando você entende, quando você pensa, você acredita que existe um Deus que serve para ajudar você em seus propósitos, ou que os seus propósitos se realizarão, você mostra com convicção que você não tem fé em Hashem, mas que você tem fé naquilo que você acha bom para si mesmo, só que você é incapaz por si só de conseguir. Então você procura um certo tipo de misticismo, que muitas vezes é taxado com o nome de Deus, para que você atinja aquilo que você julga como bom para você mesmo. Isso afasta a Shekinah, que é a presença divina. Se a Shekinah se afasta de você por tal comportamento, pensa comigo, mesmo que você esteja, eu estou procurando a Deus, Deus é um termo relativo. Thor, por exemplo, é chamado de Deus. Osíris, por exemplo, é chamado de Deus. Deus é um termo relativo, abrange muita coisa. Isso é complicado. Se você afasta a Shekinah de Hashem, mesmo que você defina esse Deus que você está buscando como o Criador de todas as coisas, se a Shekinah está longe, será mesmo Hashem que vai estar atendendo a sua oração? Mas por que, se você não tem fé nele?
Se você confia no seu próprio taco, o Hashem deve olhar e falar, não, ele confia no taco dele, não confia em mim, por que eu vou atender? Certamente alguém vai. Esse é o problema. Forçar a hora é a mesma coisa, só que no mundo do tempo. Pessoa que força a hora, ela está agindo como uma pessoa que anda com a cabeça ereta. Significa que ela sabe, ela acha que ela sabe o que é melhor para ela mesma, ou seja, que tempo que é melhor para ela mesma. Eu acho que eu tenho que me tornar líder agora. Eu acho que eu tenho que fazer aquilo ou aquilo agora. Eu já me sinto preparado para ensinar. Já me sinto preparado para guiar. É a mesma coisa. Aquela pessoa que acha que sabe o que é melhor para ela mesma, e aquela pessoa que acha que sabe qual é o melhor tempo para ela fazer as coisas, age da mesma forma fazendo a Shekhinah. Então, é o que ele está falando. Então, aquela pessoa que força o tempo é a pessoa que não tem fé em Hashem e afasta a Shekinah dela mesma. E as coisas não dão certo, tá? Eu já tive 2 experiências passadas na vida onde eu queria muito uma coisa, eu forcei por 2 vezes o tempo, realmente eu forcei, e foram 2 das maiores frustrações que eu tive na minha vida. Mas foram frustrações sérias. Por quê? Porque eu queria algo e eu falei, eu vou fazer, porque já acho que é a hora, estou bom para isso. E o que aconteceu? Me frustrei. Mas alguém pode perguntar, puxa, como é que eu sei então que é a hora para eu fazer tal coisa ou não é a hora para fazer tal coisa? Tem um grande sábio chamado Rabi Eliezer Papo, que ele fala uma coisa muito simples, que pode facilitar muito a nossa vida nessa área. Quando você se engaja em alguma vontade que você tem, ou algo que você acredita que tenha chegado a hora, se as coisas fluem naturalmente, é porque a hora é certa. Porém, se começa a haver muito problema, que você tem que ficar driblando, eu tô com uma situação ruim aqui, tem que driblar aqui, driblar ali, quer dizer que não é a hora, desista, deixa para depois. Estão entendendo? Ótimo. Então, isso é muito simples. Você se engaja numa coisa, eu tenho esse propósito, eu vou me engajar para conquistar esse propósito, e tudo flui. Nossa, eu não tinha 1 centavo para investir, e de repente eu tenho. Eu não tinha um local apropriado, e apareceu o local. Mas quando você se engaja e fala, puxa, eu não tenho condições financeiras, as condições financeiras vai exigir que você pegue empréstimo em banco, que você crie dívidas, que você fique aí com uma dívida de 10, 15, 20 anos, em um local que você tem que pedir emprestado para pessoas que não tem nada a ver e tal. Um monte de implicações, quer dizer que não é a hora. Tá? As coisas, quando chegam no tempo, elas vão acontecer. Vão acontecer. E se elas vão acontecer, mesmo que você não tenha condições nenhuma para que você fizesse acontecê-las, elas vão acontecer. A condição vai vir. É tudo muito simples. O problema é que nós queremos acelerar as coisas. E a Gemara, ela cita 2 exemplos. Ela conta a história de Rabba e Rav Yosef. Rabba e Rav Yosef eram 2 grandes sábios que moravam em Eretz Israel, que moravam na terra de Israel. E na época deles, um dos líderes de uma yeshiva lá na Babilônia havia morrido. E eles precisavam de um novo líder para a yeshiva. Tá? Eles levantaram o nome de diversos rabinos e chegaram à conclusão que os 2 mais preparados para assumir essa yeshiva eram ou Rabba ou Rav Yosef. E eles entraram em contato com ambos. Ok? Mas eles tinham uma certa preferência
ao Rav Yosef. O Rav Yosef é melhor. E o Rav Yosef, quando recebeu a carta, ele estava realmente propenso a aceitar o convite. Mas aí a Guemará conta que ele ficou sabendo, talvez, não sei se por profecia ou se por astrologia, não sei, ele ficou sabendo que ele morreria 2 anos e meio após ter assumido o cargo da Yeshiva. O que ele falou? Então é a hora. Imagina, eu sou novo, vou para lá, assumo, morro em 2 anos e meio. Então ele não aceitou o cargo e Rabba acabou sendo chamado. Rabba foi para lá e ele liderou a Yeshiva por 22 anos. Certo? Depois de 22 anos, o Rabba faleceu, Rav Yosef foi chamado, ele foi e já bem mais velho, no fim da sua vida, ele assumiu a Yeshiva por 2 anos e meio. E ainda conta a Guemará que durante esses 22 anos que Rav Yosef esperou em Israel, segundo as palavras que está escrito aqui, nenhum sanguessuga entrou em sua casa. Sanguessuga naquela época era o método médico, né? Quando a pessoa ficava doente, eles tinham o costume de remover o sangue, colocava sanguessuga no corpo e tal. Isso quer dizer o quê? Que durante 22 anos, Rav Yosef não ficou doente. Por quê? Porque não tentou acelerar, não tentou forçar o tempo. E a não forçar o tempo, a presença divina se manteve nele. Por quê? Porque ele cria em Hashem e não nas próprias forças. Isso é muito interessante. Tá? Isso é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro. Levar uma vida de Torá para anular os decretos ruins, para você elevar a sua alma, para você conseguir atingir níveis mais altos, Nefesh, Ruach, Neshama, e se livrar dos decretos negativos é válido. É possível, a Torá ensina em diversas passagens, principalmente no Sefer Bereshit, sobre esse assunto. Agora, o tempo das coisas, ele é algo que nós devemos entender, não apenas para entrarmos nos conformes, como mostrarmos total fé, emuná, bitachon, confiança em Hashem. Ok? Isso é muito importante. Depois Rabi Avinu Halevi, ele continua, não é isso bem que eu vou falar, mas só vou terminar. Ele disse, se alguém se beneficia com uma refeição perante um estudioso da Torá, ou seja, se alguém come uma refeição onde um estudioso da Torá está presente, ele se beneficia da luz da Shekinah. Olha só que interessante. E da onde ele tirou isso? Pois está escrito, e Aharon e os anciões de Israel vieram comer pão junto com Moshe perante Hashem. Está em Shemot 18 alguma coisa, não lembro o versículo. Agora, ele pergunta, realmente essas pessoas comeram perante Hashem? Não foi perante Moisés que eles comeram? E isso serve para nos ensinar que quando alguém come perante um estudioso da Torá, é como se comesse na presença de Hashem. Tá? Isso são os dois ensinos de Rabi Avinu Halevi. O que eu queria me pegar era realmente sobre o tempo. E agora eu vou para uma outra parte da Guemará, 63a. Falei B, mas é A. E aqui, um salmo é apresentado. Salmo 119, 126. Capítulo 119, versículo 126. Onde fala uma coisa estranha. Fala assim, é hora de agir por Hashem, pois profanaram, está escrito bem assim, Torateira, a sua Torá. Veja, é hora de agir por Hashem, pois profanaram a sua Torá. O que seria agir por Hashem?
O que um homem pode agir por Hashem? Aqui não está falando você agir em nome de Hashem, ou seja, Hashem falar assim, olha, faça isso, você vai e faz. Aqui é agir por Hashem. É uma certa impressão de você agir por conta própria, por decisão própria, né? O que acontece? Aí Rava vai começar a explicar. Ele começa a explicar. Esse versículo pode ser compreendido, pode ser interpretado de frente para trás e de trás para frente. Ou seja, é hora de agir por Hashem, pois profanaram a sua Torá. Também pode ser interpretado, profanaram sua Torá, então é hora de agir por Hashem. Certo? Muda um pouco. Vamos ver. Então ele fala, por que por eles terem violado sua Torá? Por quê? Porque é hora de agir por Hashem. Aí ele fala, o que isso significa? Nós aprendemos em uma baraita. Hillel, o ancião, diz, quando um estudioso da Torá junta, quando um estudioso da Torá junta, aí ele fala, espalhe. Mas quando um estudioso da Torá espalha, junte. Vamos tentar entender. Às vezes a linguagem não é muito simples. Aqui está falando o seguinte. Quando um estudioso da Torá junta, esse termo, na Guemará, está falando, significa refrear ensinamento. Tá? Ou seja, se você está numa sociedade, um ambiente onde ninguém ensina a Torá, e você conhece a Torá, você tem que ser a pessoa que ensina a Torá. Se você está num meio onde você é a pessoa que conhece melhor a Torá, então é uma mitzvah para você ensinar a Torá, compartilhar esse conhecimento com as pessoas. Por isso que ele fala, quando o estudioso da Torá junta, ou seja, quando o estudioso da Torá não está ensinando, não há um estudioso da Torá para ensinar, espalhe, ou seja, ensine. Mas, quando há um estudioso da Torá espalhando, então você junta, ou seja, deixa ele ensinar. A responsabilidade sai de cima dos seus ombros, tá? É isso que ele abre, ele expõe, tá? Isso mostra que devemos ter uma percepção sobre o tempo, tá? Quando é hora de falar, quando não é hora de falar. Isso pode ser usado em diversas outras maneiras, tá? Existia um rabino chamado Yehoiada. Eu vou dar um exemplo sobre Tzedakah. Esse rabino Yehoiada, ele morava em uma comunidade onde todas as pessoas faziam Tzedakah na sexta-feira. Eles juntavam grande quantia de Tzedakah na sexta-feira, de manhã, toda a comunidade onde ele vivia, e davam essa Tzedakah, faziam essa Tzedakah para os pobres na sexta-feira à tarde, para que eles tivessem tanto o que comer no Shabat, quanto no domingo, para que tivessem um fim de semana mais confortável. Esse rabino começou a perceber que chegava na segunda-feira à noite, terça-feira, as pessoas não tinham mais o que comer. Então elas passavam fome terça, quarta e quinta. Recebiam na sexta, comiam sexta, sábado, domingo, e um pouco na segunda. O que ele fez? Ele percebeu que as pessoas estavam espalhando, ou seja, fazendo tzedakah na sexta. Quando ele viu que as pessoas estavam fazendo, o que ele fez? Ele juntou, ele deixou de fazer tzedakah na sexta. Aí quando chegou na terça, onde as pessoas, ao invés de espalhar, juntavam, ele espalhou. Ou seja, no dia que ninguém fazia tzedakah, ele fez a tzedakah. E qual que foi a consequência? Os pobres tinham que comer a semana inteira. Os pobres comiam da tzedakah dele terça, quarta e quinta, e da tzedakah da comunidade sexta, no Shabbos, domingo e segunda.
Estão entendendo? Legal. Então, aí ele continua. Mas se você ver uma geração onde a Torá é algo precioso, espalhe. Como está escrito em Mishlei, Provérbios 11:24, está escrito o seguinte: aquele que espalha o conhecimento de Torá, adquire mais. Então, quanto mais Torá você espalha, mais Torá você adquire. Tá? É uma mitzvah da Torá você espalhar a Torá, você ensinar a Torá. Ok, mas ele fala, mas se você ver que há uma geração onde a Torá não é preciosa, junte, como está escrito. Ali vai citar o salmo que a gente leu. É a hora para agir por Hashem. Eles violaram a sua Torá. Aqui é complicado. Violar a Torá e agir por Hashem. É possível? Será que é possível? É permitido ao homem violar a Torá para agir por Hashem? Lá no Sefer Bamidbar, no livro de Números, conta a história de um tal de Zimri, príncipe da tribo de Shim. O que esse Zimri fez? Quando Israel chegou lá em Moab, Moshe falou para eles, olha, não tomem para si as mulheres moabitas. O que Zimri fez? Tomou uma mulher moabita e coabitou com ela à vista de todos perante a tenda de Moisés. Pinhas viu isso, certo? Se levantou e atravessou Zimri com uma lança. Ora, mas matar é proibido pela Torá, é proibido. E o que aconteceu com Zimri por ter quebrado essa proibição? Ele foi abençoado por Hashem e recebeu a promessa que toda a sua geração, todos os seus descendentes seriam sacerdotes. Claro, mas ele quebrou. Claro, ele agiu por Hashem. E aqui está falando que quando você vê uma geração onde a Torá não é preciosa, você deve violar a Torá. Por que violar a Torá? Para agir por Hashem. E como é que você viola a Torá nesse caso? Num mandamento que diz que você deve ensinar. Ou seja, você quebra um mandamento que fala, ensine a Torá para agir por Hashem. Assim como Pinhas quebrou um mandamento para agir por Hashem e foi abençoado. Mas isso é complicado, porque se você não entende o tempo, você pode quebrar um mandamento em um momento errado e não agir por Hashem, e você será culpado pela quebra desse mandamento. Então tem que tomar muito cuidado. E aqui está falando de algo muito específico: ensinar a Torá. Quando que a gente deve quebrar um mandamento e ao invés de ensinar, deixarmos de ensinar? Em uma geração, ou seja, para pessoas, para um indivíduo ao qual a Torá não é preciosa. Hoje, infelizmente, a gente vê credos, crenças, pessoas não apenas utilizando, mas como propagando a ideia de que mandamentos da Torá são bênçãos. Sim, mandamentos da Torá são bênçãos, eles abençoam a vida do homem. Mas o mandamento da Torá não serve para te abençoar. O mandamento da Torá serve para que você retifique a si mesmo, retifique o mundo onde você vive
e para que Hashem se manifeste através da sua vida. A bênção é uma consequência. Se eu vendo para você o mandamento que é uma bênção, por exemplo, a mezuzá, olha, é uma bênção, e você compra, adquire aquilo, põe na porta da sua casa para ser abençoado, essa pessoa não dá valor nenhum à Torá, não dá valor nenhum a Hashem. Eu recebo muitos e-mails, tá? Eu recebo muito e-mail, e o que muitas pessoas me perguntam é que mandamento que elas devem seguir para serem prósperas em diversas áreas. O que eu tenho que seguir da Torá para ser próspero financeiramente? O que eu tenho que seguir da Torá para ser próspero na área familiar? Nada. Você não tem que seguir nada da Torá. Se você acha que tem que seguir algo para ser próspero, ou acha que tem que seguir algo para ser bênção, você não tem que seguir nada da Torá. Ou seja, a Torá, para pessoas que pensam desse jeito, não tem nem que ser ensinado. Esse é o momento que a gente precisa entender. Você não tem que sair por aí ensinando Torá. Não tem. Eu vi uma frase muito bonita que me marcou muito uma vez. Não jogue carne kasher aos cães. De todo alimento kasher, o mais caro é a carne. É aquilo de mais valioso que você pode consumir, aquilo que dá mais prazer no consumo, que dá mais força ao homem. Não jogue aos cães. Muitos credos que dominam a mentalidade ocidental têm a propensão de que você tem que sair e propagar. Você tem que falar do Deus deles, tem que propagar o Deus deles, tem que fazer as pessoas aceitarem o caminho do Deus deles. Ok? Isso é o credo deles. A Torá é diferente. A Torá é diferente. Você não pode chegar e vamos debater com pessoas de outras religiões. Para quê? O que você vai ganhar com isso? O que você vai ganhar com isso? Não é a hora. Vou ensinar a Torá para pessoas que não querem ouvir. Para quê? Ou as pessoas que têm interesse são as piores, que querem barganhar com Deus. Pessoa que pega a Torá, eu quero um mandamento para resolver um problema. Eu quero um mandamento para ser abençoado em tal área. Eu quero fazer tal coisa. Vamos observar os Hagim, vamos observar as festas porque é bênção, porque é bom. Cara, você não tem que observar nada. Não tem que observar nada. Entre observar um peça, esperando algo em troca, é melhor você ficar na tua casa vendo televisão. Você vai ganhar mais. Por quê? Porque você não vai ter problema de barganha com o Hashem. Então, isso é muito difícil de entender. Então, se você vê que dentro de um local onde você está inserido, a Torá não é algo valioso, ou as pessoas chegam em você sabendo que você tem Torá para aprender alguma solução mística para o problema delas, é hora de você se calar. Eu encontro alguns casos que as pessoas vêm debater comigo. Deixa elas falar. Eu não preciso provar que elas estão erradas. Se uma pessoa chega em você e quer provar que você está errada, você não precisa nem ter o esforço de querer provar que você está certo e essa outra que está errada. Para quê? A pessoa que vem com o intuito de provar que você está errado, ela não tem interesse de ser convencida de que ela está errada. Então deixa eu falar. Para que você vai entregar coisas preciosas? Para quê? A Torá tem que ser ensinada para quem tem muita vontade de aprender a Torá. Por isso que os sábios falam, eles ensinam que você tem que bater na porta 3 vezes. Você vai lá, bate na porta do sábio, me ensina a Torá, ele vai falar não. Você bate a 2ª vez, ele vai falar não. Você bate a 3ª vez, ele vai falar não. E ainda vai ser grosso com você. Vai falar, nunca mais pise aqui. Já que se você for a 4ª vez,
Aí ele vai te receber. Propósito. Tá certo? Eu trouxe isso porque é uma coisa que estava me incomodando. Eu passei essa semana, uma experiência, e o melhor que a gente faz, com certeza, alguma coisa pode acontecer no caminho de vocês. E a melhor coisa que vocês fazem é não debater, é não discutir, não entrar nesse assunto, é deixar a coisa fluir. Isso faz você entender o melhor o tempo. Há tempo para tudo. Você vai estar quebrando uma mitzvah. Você vai estar quebrando uma mitzvah. Só que você está quebrando uma mitzvah para honrar o nome de Hashem. Pinhas fez isso. E o que ele recebeu em troca? A promessa do sacerdócio eterno em sua descendência, em sua casa. Então muitas vezes você deixar de ensinar a Torá, você deixar de jogar carne e encaixar aos cães, você não dá suporte, presta atenção, a uma pessoa que quer barganhar com Deus, vai te abençoar. Porque muitas vezes você pode ensinar um mistério de Torá para uma pessoa, e a pessoa usa esse mistério para barganha ou para ganho próprio. A conta vai estar na sua mão também. Ok? Então, quanto menos se fala em relação à Torá, mais se ganha. Tá certo? Por isso que aqui não é porta aberta. Que não é aquela história do cachorro que passou, porque o cachorro entrou na igreja, porque a porta estava aberta, entrou. Aqui não entra. E é assim que tem que continuar sendo. Ok? Era isso que eu queria compartilhar com vocês, uma coisa mais simples, mas o que pode levar a gente para pensar um pouquinho sobre como a gente se comporta perante o que a gente aprende, o que a gente vive. Se você quer ensinar a Torá a alguém, que seja pelo seu comportamento, que seja pelo seu comportamento ético, não comportamento, eu como kasher, ou eu respeito o Shabbos, isso não é bem isso. Que ensinar a Torá a alguém de boca fechada é quando você tem comportamento ético, quando você lida com o próximo como você gostaria que lidassem com você, em relação ao dinheiro, em relação às palavras, lashon hara, entendeu? Em relação a por que você não se junta com a massa, por que você não age como a mentalidade popular, por que você não pensa como os ensinos modernos. Esse direcionamento ético, comportamental que faz, que a Torá leva, que traçamos para nós um caminho diferente, tem que ser a forma de ensinar a Torá. Boca fechada. Seja bom exemplo. Isso é incabível. Porque quando as pessoas verem o bom exemplo, elas vão querer saber mais, e saber mais, e saber mais. E o que antes, na vida de uma pessoa, era uma barganha com Hashem, pode se tornar uma verdadeira kavaná, uma verdadeira uma vontade, esqueci a palavra em português, a vontade verdadeira de servir a Deus, porque Deus é Deus. Tá certo? Então era isso que eu ia deixar para vocês, eu achei bem interessante esse ensino da Guemará. E mandamentos da Torá não são amuletos, tá? Não adianta você colocar alguma coisa no pescoço ou na porta da sua casa achando que aquilo vai te abençoar, mas isso tem que ser feito porque você acredita naquilo e porque Hashem mandou, independente se aquilo vai te abençoar ou não, tá? Se seguir a Torá não te garantisse absolutamente nada, se Hashem para você, olha, você vai morar embaixo da ponte, você não vai ter nada, a Torá tem que ser seguida, porque a Torá não serve para te dar um apartamento, um carro, uma casa, te livrar dos seus problemas, te dar uma família. A Torá não serve para isso. Ok? Então tá bom, amém. Isso aí.